Bom dia a todos vocês, obrigado por terem vindo. E hoje vamos aqui fazer a nossa mesa sobre leitura, inteligência e artificialidades, né? Rodrigo, neuropediatra, se apresente, Rodrigo, fica mais fácil. Bom dia a todos. Eu sou neuropediatra, vim da pediatria e depois, logo em seguida, já entrei na neurologia. E, assim, foi um curso natural, porque o que mais me encanta é trabalhar com neurodesenvolvimento, é a formação do ser humano. Então, as neurociências, junto com esse espaço que nós estamos tendo aqui, e eu agradeço o convite carinhoso do Afonso Borges de estar falando num fórum do qual, até agora, eu acho que eu sou o único que não sou autor. Né? Quando fala assim, autor de quê? Eu falei assim, da minha própria vida. Então, é muito gratificante estar num espaço desse falando para pessoas que interessam, que têm um carinho, que têm um cuidado com a formação humana. Então, a minha formação é essa, eu sou há 32 anos, formado há 32 anos, e desses 32 anos, todos eles dedicados à pediatria e à neurologia. E eu falei com o Chico, nós vamos fazer um bate-bola aqui, Chico, porque nós tentamos traçar um roteiro e esse roteiro ele foi se transformando. E aqui próprio, dentro do FLI, nós, cada hora um olhava, nós trocávamos o olhar e falei, tem muito a ver com o que a gente quer falar. Então, eu acho que vai ser um bate-papo gostoso e o Chico é um grande amigo, uma pessoa que é impressionante conviver junto, porque ele entende muito de letras e de pessoas. Bem, eu sou jornalista de formação, sou um escritor neófito e de primeira viagem, digamos assim. Que a vida é navegar, né? Já dizia alguém. E sou formado em jornalismo e, como tal, jornalista é sempre um especialista em generalidades, né? Mas é isso. O nosso tema hoje eu acho muito instigante. Então, vamos começar, né, Rodrigo? Você podia fazer a abertura? Sim, claro. Eu queria começar falando um pouco, Chico, só para dar uma ideia para todos do como que o nosso cérebro ele funciona. Então, todo mundo sabe, nos neurônios, e são células inteiramente interligadas. Então, nós temos circuitos e que nós vamos ativando à medida que a gente vai treinando, que a gente vai aprendendo, que a gente vai vivenciando, nós vamos ativando alguns circuitos neuronais e que são geneticamente, a maioria deles, geneticamente predeterminados para poder evoluir. Então, se você colocar uma criança, ela vai começar a engatinhar, logo ela vai andar, por uma questão de código genético. Tá? Então, ela é feita para andar. Da mesma forma que nós somos feitos para falar, para comunicar, para olhar dentro do olho do outro e trocar experiências, trocar emoções. Isso aí está no nosso DNA. Já a leitura, Chico, ela não está no nosso DNA. O nosso cérebro, ao longo de milhares e milhares de anos, ele não foi feito para ler. Tá? Então, a leitura ela requer um aprendizado. E, como aprendizado, ela cria, dentro do cérebro, ela cria circuitos, ela força novas conexões. Tá? Então, a leitura ela é reflexiva, ela é intuitiva, ela é capaz de gerar imaginação dentro do nosso cérebro. E isso, quando você se passa para o lugar do autor, e isso ontem o Itamar, ele falou isso muito bem na mesa dele, né, que o leitor ele tende a viver o pensamento do escritor e vive o personagem, né?
de uma forma individual. Então, cada um, lendo o mesmo texto, ele tem uma interpretação própria dele dentro das vivências. Isso cria, dentro do nosso cérebro, uma empatia. Isso gera humanidade. Então, a leitura, desde os primeiros anos de idade, a criança não é capaz de ler com poucos anos, mas ela é capaz de saber que dentro dos livros tem histórias. Então, ela precisa muito de um adulto que seja extremamente dedicado e apaixonado com ela. Então, contar histórias, esse contato visual com a criança, principalmente nos primeiros anos de vida, ele gera uma base neuronal para que depois a gente possa evoluir com muito mais capacidade, com muito mais julgamento, com espírito crítico maior. Então, a criança ela precisa muito do contato pessoal, olho no olho, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Então, por isso que a gente fala um pouco, quando a gente vai falar depois de artificialidades, então, até 2 anos, 3 anos, a gente recomenda muito que as crianças não tenham contato nenhum com nenhuma tela, nenhum meio digital, porque isso não estimula em nada essa base neural que ela vai precisar para poder depois evoluir nas relações pessoais dela. Então, assim, a leitura ela entra como um espaço muito grande de imaginação. Então, faz de conta, a imaginação na vida da criança ela é extremamente importante para a gente formar um adulto com uma consciência crítica, com uma empatia, com relações pessoais mais sólidas. É tão interessante essa coisa, esse tema. Eu li recentemente um livro chamado O Infinito em um Junco, de uma escritora espanhola genial, chamada Irene Vallejo. Ela relata que, na antiguidade, no mundo helênico, as pessoas, e depois em Roma, né, as pessoas só liam em voz alta, Evandro. Era não recomendável a leitura solitária, porque acreditava-se que o leitor seria tomado pela alma dos personagens, né? É como se eles se vissem como cavalos dos personagens, né? E perderiam a sua própria alma, né? Um risco enorme. Então, toda leitura era em voz alta. E a gente levou muitos anos, séculos, para começar a ler com privacidade, essa dedicação pessoal à leitura, né? E aí, rompidas as amarras, né, a gente pôde mergulhar no mistério, né? E soltar, como disse o Rodrigo, a imaginação, né? Ir ao sabor de cada um desses personagens, entrar numa visão de mundo de outra pessoa e sentir na pele as emoções, né? Deixar a alma viajar. Eu vou contar só rapidamente a história de um querido amigo nosso, que é o Antônio Sérgio, né? Querido, né, Afonso? Antônio Sérgio Bueno, professor de literatura, aposentado da UFMG, e uma pessoa com quem eu entrei em contato pelo WhatsApp, através do nosso grupo de literatura. E eu mandei para ele de presente o meu livro, o romance A Vila dos Pequenos Homens Loucos, e ele, na generosidade que é típica, né, ele foi lendo e mandando os comentários para mim. E, com isso, a gente começou, depois disso, a compartilhar leituras. Gente, nós ficamos amigos como se fossem velhos amigos, sem nos conhecer. E me lembro que no lançamento do livro do Zé Eduardo, eu tinha um senhor na minha frente, eu acho que é o Antônio Sérgio. Aí cutuquei, você é o Antônio Sérgio? Eu sou. Eu sou o Chico Mendonça. Deu-nos um abraço, mas foi tão gostoso. Sentamos depois, o Rodrigo estava lá, sentamos, a Adriana estava lá, sentamos e começamos a conversar ali como se estivesse brindando a vida, graças à leitura, né? Eu só queria te perguntar uma coisa. Como seria a vida de uma criança
sem o hábito de leitura, não tendo as suas percepções adquiridas apenas na telinha, na televisão, como parece que é isso que a tendência né, da vida está nos levando, né, com pais cada vez com menos tempo, crianças cada vez mais dependentes da babá eletrônica. Bom, aí, né, Chico, a gente pula da leitura como um mecanismo de imaginação, de abertura de possibilidades incríveis, e a gente passa por cima da inteligência e já cai nas artificialidades. Então, assim, eu quero aqui conversar com vocês, deixar que tecnologia é muito bom, tá? Nós temos que fazer o uso inteligente da tecnologia e não deixar que a tecnologia nos use, porque a gente não sabe. O Eugênio Butti falou que a incerteza é o que a gente não sabe o que está do outro lado. Quando a gente fala de algoritmo, que quanto mais nós usamos redes sociais, quanto mais nós usamos algumas plataformas digitais, mais informações eles detêm de nós mesmos. Então, nós não sabemos quanto dessas informações e nem qual o motivo e qual o propósito que vai ser usado isso. Então, a grande incerteza é essa, né? Porque a previsibilidade ela aumenta muito com a capacidade de cruzamento de dados e de armazenamento que tem a inteligência artificial. Então, voltando lá para o nosso cérebro em desenvolvimento, do qual não só a leitura, mas também a dança, né? Estamos aqui, Sueli, o primeiro ato. Ontem foi belíssimo a apresentação. Eu convido para quem não assistiu, poder ver no YouTube. Enquanto os bailarinos dançavam, as crianças, tinha um grupo de crianças que estavam coladas ao palco. E elas estavam assim, perplexas de ver uma coisa que elas nunca tinham visto antes, né? Um espetáculo de dança com todo o enredo que aquele espetáculo levava, né, Sueli? Então, num dado momento, começou uma música mais suave, a bailarina estava com trajes mais coloridos, e as crianças começaram a dançar. Naturalmente, elas começaram a dançar. E eu fiz até uma provocação para a Sueli. Eu falei, se uma delas não virar bailarino, eu corto a minha carreira de neurologista, porque é extremamente encantador. Nessa fase da vida, a gente precisa levar encanto, precisa levar imaginação. Então, essas crianças começam a pensar diferente. Já na telinha, Chico, a criança fica sem o rosto humano. Pode ter um rosto humano na tela, mas ele já tem uma expressão que não vai mudar de acordo com a expressão de quem está vendo. Tá? É uma expressão única que transporta aquela criança para um momento raso, para um momento único, e na maioria das vezes são personagens até que têm uma razão de ser pela deformidade do rosto, pelo nariz torto, porque aquilo chama a atenção da criança. Então a criança tende a ficar muito tempo naquela tela. E já pulando para artificialidades, é um caso de consultório. Uma criança chegou por volta de 2 anos e meio, ela tinha quase 2 anos e meio, 2 anos e 4, chegou no consultório porque não falava. Iniciou uma linguagem, depois deixou de falar, começou a fazer movimentos repetitivos e não se interessava por outras crianças e pouco pelos familiares. Aí, vendo a história, é uma família, primeiro filho de uma família, o pai era engenheiro, foi transferido lá para Carajás, trabalhava lá numa empresa em Carajás, e a mãe colocava essa criança durante o primeiro ano de vida, ela tinha um tablet. E ela ficava o dia inteiro vendo o tablet. Então, aquilo ali impediu que ela tivesse... A mãe não tinha muito relacionamento, o lugar não oferecia nenhuma uma condição melhor. Então, ela achava que aquilo ali era uma maneira de estar dando uma diversão para aquela criança, e estimulando a linguagem, porque os pais têm essa impressão de que o conteúdo digital ele estimula a linguagem e as relações humanas. E muito pelo contrário. Então, essa criança desenvolveu
um quadro que poderia estar classificado dentro do autismo, e alguns autores dentro da medicina falam do autismo digital, que é aquele autismo induzido pelo excesso do consumo de conteúdo de tela. Então, essa criança chegou sem falar, com movimentos repetitivos e com diagnóstico já de ter um autismo. E vendo essa história toda, eu falei, mas assim, era muito tempo? O pai parou e falou assim, muito tempo. Eu chegava a recarregar o tablet todo dia, a bateria do tablet, ou seja, ele ficava o tempo todo ligado. Então, eu falei assim, vamos cortar isso, vamos chegar a zero. Pode. O pai tirou até televisão de casa. Então, essa criança foi readquirindo através de hábitos de vida, de contato com outras crianças, contato com a terra, contato com a natureza. Ela foi readquiriu linguagem, ou seja, não era um autismo, foi um caso que os estímulos eles não foram adequados. Daí a gente fala das artificialidades. Nós temos que usar toda essa tecnologia a nosso favor. E a maneira de usar a nosso favor na infância é limitando o tempo e controlando o conteúdo. Não tem como nós delegarmos esse controle para as crianças por causa da inteligência artificial, porque todas as plataformas, esses conteúdos digitais, até mesmo esses desenhos mais inocentes, eles têm inteligência artificial, que geram dentro do nosso cérebro um mecanismo de reentrada e recompensa. Então, as crianças tendem a ficar muito tempo. É o que acontece nos episódios da Netflix. A Netflix ela tem, dentro daquela formatação da Netflix, tem todo um trabalho de circuitos neuronais voltados para a reentrada. Então, nós começamos a negociar com nós mesmos para poder assistir mais um episódio. Isso eu posso fazer amanhã, então posso ver mais um episódio. Então, gera essa dependência. Então, Chico, assim, essas artificialidades, a gente tem que ter um carinho, um cuidado muito grande. E criança, ela não segue ordens e regras, ela segue exemplos. Então, não adianta o pai dar a ordem, a mãe dar a ordem e não dar o exemplo. Tá? Então, a leitura, a dança, o teatro, as artes, isso aí, tudo que nos traz humanidade, que nos leva em direção ao outro, isso é fantástico em termos de neurodesenvolvimento. Então, assim, a leitura, Afonso, quando a gente vê essa criançada correndo de um lado para o outro aqui dentro do FLI, entendeu? Tomara que se pudesse ter um FLI mensal em cada cidade. Seria maravilhoso as crianças poderem ter contato com uma coisa que é diferente para elas hoje, porque está tão massificado a questão do conteúdo digital, ele está tão disponível e ele é tão atraente que a gente perde essa possibilidade tão bacana, tão bonita de ver as crianças grudadas num palco de balé, grudadas no coreto aqui, ouvindo uma história. Então, assim, é isso que a gente precisa. É isso. É só para fazer uma referência a coisa de uma semana atrás. Eu estava comentando com o Rodrigo uma manchete que saiu do Estadão, que eles diziam o seguinte: com o crescimento e a sofisticação da inteligência artificial, do chat GPT, o que vem aí do Google, etc., o que está acontecendo é que esses robôs eles estão ficando imprevisíveis. Quanto mais cresce o banco de dados e o cruzamento de informações, os parâmetros, mais imprevisíveis ficam. Eles já estão percebendo isso. Só que a gente está nessa corrida comercial entre essas diversas grandes empresas de tecnologia e cada vez investindo mais dinheiro nisso, e a gente não sabe, eles não sabem, aonde que isso vai dar. Então, isso que o Rodrigo fala, que é tão dramático e sobre as crianças, é dramático para nós também. Porque, aos poucos, nós estamos terceirizando o pensamento, a capacidade de... Tem gente pensando por nós. E as pessoas cada vez mais agindo como tribo, né? Terceirizando o pensamento. Significa, gente, como bem disse o Eugênio Butti sobre a linguagem, essas máquinas acabam controlando e se apoderando da linguagem, que é a forma da gente estar no mundo,
que é a forma como a gente se expressa na vida. Né? E à medida que você faz isso, você está terceirizando até a própria escrita sobre a nossa história. E a pergunta que fica é o seguinte: quem, daqui a alguns anos, quem vai estar escrevendo a nossa história? Essa é a grande questão. Bem, você quer completar alguma coisa? E dentro do que você falou aí, Chico, isso há alguns anos eu venho, que é um paradigma que a gente tem que ver, que tem que entender se nós estamos humanizando a máquina ou robotizando o homem. Tá? E essa divisão tênue, que é se a máquina é uma extensão do nosso cérebro, que deveria ser, né? O nosso cérebro usar a máquina de uma forma inteligente, mas à medida que a gente vê o crescimento e o potencial desses computadores, a gente acaba entendendo que houve uma mudança, que o cérebro humano passa a ser uma extensão da máquina. E isso é muito ruim, tá? Porque a gente passa a formar seres humanos menos capazes, menos empáticos. Então, tem uma pesquisa que saiu aí que não é uma pesquisa propriamente toda científica, eu não conheço a metodologia, mas que é a primeira geração que é menos inteligente que a geração anterior. Então, assim, nós estamos vivendo num momento de, se nós não pararmos e tivermos uma visão crítica sobre isso, isso tem que começar na nossa infância, tá? Porque fazer um adolescente deixar de usar um TikTok, uma rede social, estou falando TikTok porque é o que os adolescentes mais consomem, deixar de fazer isso depois de um período de 5, 6, 7 anos de uso é muito difícil. Tá? Então, nós temos que começar lá embaixo, contando história, dançando, levando as crianças ao teatro, estando disponíveis para essas crianças. Então, eu falo assim, na minha receita tem faz de conta, tem dança, tem meditação, tem yoga. Eu falo, chega em casa, desliga tudo, deita com as crianças na sala e vai brincar, vai fazer um faz de conta, vai contar uma história, vai rolar um em cima do outro. Isso é necessário para o nosso desenvolvimento, para depois nós, como seres humanos, desenvolver essa visão crítica e o julgamento. Porque sem o julgamento, sem essa visão crítica, nós vamos cair nessa vala comum, que muita gente está sendo levado, que o Chico falou aqui, quem vai ser o autor da nossa própria história, né? Então, hoje eu falei aqui, Afonso, antes de você chegar aqui, eu falei assim, eu estou aqui como autor, eu falei assim, que eu sou autor da minha própria vida, mas já está muito bom. Dentro desse caminho que a gente está vendo aí, que às vezes as crianças adquirem uma linguagem que não é própria nossa da família, que nós não ensinamos dentro de casa, de repente você vê a criança falando, onde que ela aprendeu? Né? Então, assim, deixar uma criança em segurança não é deixá-la dentro de casa, dentro de 4 paredes. Deixar em segurança é criar um ambiente propício para ela desenvolver todas as habilidades, inclusive habilidades motoras. Nos primeiros anos de vida, a criança tem que fazer aquilo, subir numa cadeira. Se tivesse uma criança de 2 anos, ela tinha que estar subindo aqui no palco, mexendo em tudo. Isso, a criança é um explorador nato e ela tem que ser. Aquela criança que fica sentadinha num sofá com uma televisão, ela perde toda essa habilidade motora que depois vai fazer falta em outros circuitos, no desenvolvimento dela, na escrita, na leitura. Então, criar um ambiente emocional, criar um ambiente físico para que se desenvolva as nossas habilidades humanas, isso é muito importante. Então, quando a gente entra nas artificialidades, Chico, a gente tem que ficar muito atento em não demonizar a tecnologia, porque ela está aí e vai ficar, entendeu? Não adianta. Nós temos que saber usar de uma forma inteligente. E esse espaço que a gente tem aqui, porque quando a gente está falando dentro de um congresso médico, né, nós já estamos falando de doença, nós já estamos falando daqueles que não tiveram essa oportunidade e chegaram lá com certo prejuízo. Tá? Então, na literatura, na dança, essa abertura que tem aqui, é o fórum que a gente precisa estar chamando a atenção para isso,
Tá? Nós temos que levar essas informações para dentro das escolas, para dentro de cada casa, porque é lá que ela tem que começar a ser plantada. É isso. Vou te passar a palavra, mas antes eu quero falar só uma coisinha. É exatamente o agradecimento a você por tudo isso que está acontecendo, que tem 11 anos que acontecem, porque no meio desse momento de perplexidade sobre para onde vamos, né, você consegue reunir um punhado de gente aqui para falar desses assuntos de arte, de cultura, né, permitindo que esse compartilhamento e que a gente fique mais próximo do momento em que a gente possa nos resgatar, a todos nós, coletivamente. Né? Então, eu sei que falo em nome de muita gente, queria te agradecer pessoalmente, né, por esse maravilhoso Fli Araxá. E com você a gente abre, então, para as perguntas para o Rodrigo, que é o nosso especialista. O Chico é especialista também. Eu já falei aqui de letras e pessoas. Maravilhoso. Bem, bom dia a todos. Rodrigo, vamos colocar na mesa a imaginação que está posta. Você citou o exemplo do menino quase autista, né? Com essa imaginação posta, elaborada, a palavra errada, né? Prejudicada, enfim, terminantemente influenciada por redes, né? Porque cada criança tem seu interesse. O Manu gosta muito de ficar ouvindo aquelas músicas de hip hop no TikTok, mas outras crianças devem ter outros interesses. Com essa imaginação posta e com esta criança já nesse estado, né, extremamente influenciado por tudo isso, a solução seria, como você sugeriu, eliminar todas essas influências digitais, digamos assim, ou se preparar para um novo ser humano, que seja lá o que for, está chegando. Excelente pergunta e até colocação, né? Porque essa imaginação posta dessa forma, eu acho que não é uma imaginação genuína, construída, vivida. É uma imaginação colocada. Como eu falei, todas essas redes sociais, elas têm um mecanismo de reentrada e recompensa, que é o mesmo mecanismo que causa uma adição a substâncias, ao tabaco, ao álcool e outras substâncias mais. Então, essa necessidade de rodar esse mecanismo de reentrada e recompensa é que cria uma dependência. Tá? Então, assim, a primeira coisa é ver o nível de dependência que essa criança ou esse adolescente está da tecnologia. Tá? Não tem como você suspender tudo igual você faz com uma criança de 2 anos e 4 meses, igual esse pai fez. Ele tirou até a televisão e ele falou que ele ficou muito mais feliz, ele próprio, de não assistir noticiário. Mas o que deve ser feito é individualizar cada caso, mas necessariamente tem que passar por uma dessensibilização. Tá? De diminuir o conteúdo, restringir tempo. Isso aí, como eu falei, não dá para delegar para o adolescente fazer isso, porque ele vai burlar. Tá? Então, a gente tem que ter mecanismos para ajudá-lo nessa dessensibilização. E não adianta só dessensibilizar. Nós temos que introduzir nesse espaço alguma coisa que faça ele feliz, que o motive. Tá? E essas crianças, Afonso, esses adolescentes muito dependentes, eles não se motivam facilmente. Tá? Eles têm um limiar de frustração muito baixo, eles precisam daquele movimento constante das redes sociais para se motivar. Então, entra numa anedonia, numa dificuldade de se motivar com as coisas da vida. Eles ficam muito impacientes diante de várias situações. Então, assim, você tem que entender qual que é uma pega para a gente começar esse processo de dessensibilização. Mas quanto mais idade tem a criança ou adolescente, mais difícil de fazer. Por isso que a gente fala muito da prevenção, e eu acho que o uso inteligente de tecnologia tem que entrar na puericultura, que é
que é aquele processo que o pediatra faz de introduzir, com tantos meses você introduz a papinha, com tantos meses, isso aí tem que fazer parte da nossa vida, tá? Então a gente tem que proteger essas nossas crianças, porque elas protegidas lá atrás, elas ficam mais fáceis de serem conduzidas, de serem orientadas, a palavra certa não é condução, de serem orientadas no futuro. Mas é por aí. E cada um tem que criar o seu próprio imaginário. Então, quando você faz o faz de conta e dá o protagonismo para uma criança, você pode saber que ali vem coisa muito bacana, vem coisa maravilhosa. E esse crescimento junto, esse entendimento junto, essa aprendizagem mútua, né? Pai, mãe, responsável com criança, ela é muito bacana, ela é muito salutar. Então, eu falo que cada criança deveria ter pelo menos um adulto extremamente apaixonado com ela, porque isso faz diferença na vida. Eu estou aqui, tranquilo. Não, continuando o que o Afonso falou, porque ontem eu escutei o Sérgio Rodrigo dizer que esse aplicativo da inteligência artificial, ele mente, porque ele colocou no aplicativo Sérgio Rodrigues e veio escrito, ele perguntou quem é Sérgio Rodrigues, e a inteligência artificial respondeu outra coisa. Então, eu fiquei pensando nisso que o Afonso falou, e o que você disse assim, a criança não aprende aquilo que a gente ensina, aprende aquilo que ela observa. Então, eu te pergunto, o que fazer conosco adulto, já que a criança tem em nós esse espelho? Porque ela não vai dizer, né? Se nós dissermos a ela, ela não vai fazer. Então, acho que é uma preocupação, que aí entra o Chico também, até que ponto, né, que essa invenção, a literatura, a dança e tudo isso que você disse, ainda pode atuar no adulto, que vai ser o espelho da criança. Sueli, nós vamos fazer conosco. Sueli, é aquilo que eu falei, né? Nós temos que achar o talento que nos motiva. Porque um ser humano sem motivação, ele não levanta da cama. Nós temos que nos motivar. E essa motivação, ela não é uma coisa, ela não é uma atividade, ela tem que ser um conjunto de atividades, né? E ela tem que envolver mais pessoas para a gente poder sair dessa vala que o mundo moderno nos joga. Porque chega no final do dia, às vezes a gente está extremamente cansado e o que eu fiz? O que eu produzi? Aí você vai falar assim, não foi tanto assim. Mas o que eu consumi de informação foi muita coisa. Tá? Então, muita informação, muita possibilidade, ela angustia. E, às vezes, ela paralisa. Então, aquela pessoa que fica vendo muito a vida dos outros, começa a viver a vida do outro, ela paralisa dela. Então, isso é uma questão para a gente se perguntar todo dia, se desafiar todo dia e criar espaços iguais a esse que nós estamos tendo aqui, de mais convívio, de convívio com... O que eu aprendo num local, num fórum de literatura, eu aplico muito dentro da medicina. Então, isso torna as pessoas um pouco diferentes, torna as pessoas menos estéreis. Então, assim, nós temos que trabalhar essa questão mesmo da diversidade, do contraditório. Hoje você vai contradizer um adolescente, parece que o mundo vai acabar. Eles não têm a capacidade do diálogo, de intermediar. Não é eles todos, né? Mas uma grande parte, eles se radicalizam, porque quando você radicaliza, você suprime todo o pensamento. Se eu sou radical, eu não preciso pensar. Então, assim, quando a gente entra numa situação de um espaço de conforto, a melhor forma, se você não quer pensar, se você não quer se desafiar, é radicalizar. Né? Então, quando a gente cria dois extremos,
seja ele em qual campo for, na política, na vida, fica muito fácil. São nós contra eles, ou eles contra nós, e nós não precisamos pensar. O que eles pensam é errado, o que nós pensamos é o certo, acabou. Então é isso, Sueli, é um grupo de criação, um espaço de dança, um convívio, uma vida social, né? O esporte é extremamente, para a criança, a atividade física ela faz parte também da minha prescrição. Nenhum paciente meu deixa de fazer atividade física. Obviamente, não são todos que fazem, mas eu insisto muito nisso aí, porque senão a gente fica enxugando gelo, a gente fica só tratando o intratável. Eu só queria acrescentar uma coisinha ao que a Su perguntou. Para nós adultos, né, eu acho que cada um de nós tem o dever, né, de descobrir o que faz os nossos olhos brilharem. Isso que alimenta a alma, isso que faz bem para o cérebro, isso que faz a gente ficar feliz, né? Evandro. Quando a angústia se aproxima, a melancolia se aproxima, a gente sabe que se recorre a um analista, um psicanalista. No meu caso, não, eu sei que é psiquiatra mesmo, mas alguém já chegou no seu consultório e disse: eu sou viciado em internet, doutor, por favor, me cure. É possível isso ou um dia vai acontecer isso? Evandro, infelizmente, isso está frequente. Tá? Não chega assim, eu sou viciado, mas chega extremamente angustiado, deprimido, porque existe um caminho dessa sobrecarga digital. Tá? Então, o primeiro passo é a criança ou adolescente começar a se isolar dos familiares. Segundo passo, ela começa a ficar impaciente. Da impaciência para a irritabilidade é rápido. Tá? Depois, essa criança, esse adolescente, ele começa a ir mal na escola. Tá? E começa a reduzir o convívio social dele. Se fazia um esporte, se fazia um futebol, o professor é chato, o outro é chato, eu não gosto e tal. Então, ele vai se afastando das atividades sociais e vai fazendo uma convergência digital. Então, tem um caminho que vai sendo traçado. E eu tenho um exemplo assim, muito triste disso, que é um rapazinho, o Bernardo. Ele chegou no meu consultório, eu era o 6º médico que a mãe procurava. Então, qual que foi ele estava com 14 para 15 anos. Esse menino era um menino ótimo, tranquilo, até os 10 anos de idade, fazia o futebol e tal. Filho único, os pais se separaram, o pai viajava muito e a mãe trabalhava fora 2 horários. Esse menino, com 11 anos, ele começou a ir mal na escola, ficava a tarde toda sozinho em casa, fazia os deveres, depois ia para o meio digital. Aí, no primeiro ano, aconteceu isso. Foi mal, tal, a escola falou, não, ele tem um histórico bom, passou de ano. No segundo ano, já mudou de escola, aí já estava irritado demais com a mãe, já não conseguia estudar, já estava com uma restrição e jogava um tal de Fortnite, que é um joguinho aí que os meninos gostavam muito, isso deve ter uns 7 anos, atrás, ele jogava esse Fortnite 7 horas a 8 horas por dia desse videogame. Tá? Então, esse menino começou a não ter amigos nenhum, ele estava repetindo a 6º ano pela 3ª vez, o 7º ano, pela 3ª repetência no 7º ano. Ele não tinha nem mais um amigo, ele agredia fisicamente a mãe, e se tirasse o console do videogame dele, ele quebrava a casa toda. Ou seja, era um menino que aos 10 anos era um menino completamente normal e aos 15 anos ele estava com um quadro de dependência digital que já tem uma doença, já tem um CID, um Código Internacional de Doença para dependência de videogame e dependência digital. E ele está na mesma seção do alcoolismo, do tabagismo. Então, assim,
é uma doença, é uma droga. É uma doença que, se a gente não dosar, a gente não sabe qual menino que vai começar a julgar, que ele vai inibir, vai continuar bom na escola, e aquele que vai ter uma adição ao videogame. Então, é extremamente... às vezes, com desfechos muito graves, né? O Evandro perguntou se esse caso dessa angústia, dessa depressão, pode chegar ao autoextermínio, ao suicídio. Existem casos de criança de 8, 10 anos cometendo autoextermínio, tentativa de autoextermínio, e às vezes até na internet tem como fazer. Então, assim, é uma situação que uma criança de 8, 9, 10 anos tentar um ato desse é muito grave. No início desse ano, nós temos 5 minutos, Chico. No início desse ano, só para terminar, para exemplificar, eu recebi uma criança, um semi-afogado, a menininha evoluiu super bem, 5 anos, tinha afogado no Réveillon. E a mãe me contando que no leito ao lado do CTI tinha uma menina de 12 anos. Que a mãe tirou o tablet, falou, você não vai mais usar tablet, a menina pulou da janela. E estava lá, nas 12 anos. Então, assim, para você ver o nível de dependência, às vezes, que tem do conteúdo digital. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento para a gente não chegar em quadros extremos como esse, e extremamente angustiantes, né? Tanto para criança, quanto para o médico, quanto para a família, para todo mundo. E para nós como sociedade, né? Eu queria cumprimentá-los e agradecê-los por esta conversa tão urgente e necessária para nós pais, professores, escritores. E eu estava pensando aqui que eu nasci na roça e na infância a casa era muito vazia, um pilão num canto, um pote d'água no outro, mas muito rica em imaginação. E hoje nós vivemos numa sociedade que nossas casas estão ricas de meios e pobres de fins humanos, éticos, etc. Né? E outro dia, você falando de criança, eu tenho um sobrinho que mora em BH, tem 5 aninhos de idade. E ele foi para a minha roça e a mãe reclamando que ele só ficava no tablet o tempo inteiro, não tinha convivência. Aí lá na roça eu convidei ele para caçar sapo. Nem sapo tinha, mas ele topou. E começamos a caçar sapo. Aí eu não tive mais sossego, porque a tarde inteira ficamos atrás de um sapo que nós não encontramos. Mas continuou a história. Aí depois, lá pelas tantas, almoçou, continuou a tarde buscando sapo, e mais tarde encontrei ele na beira da piscina conversando com as formigas sobre o sapo. Então eu fico vendo que a riqueza da imaginação da criança ela está presente. Mas às vezes os meios, recursos, a técnica, que é uma ferramenta extraordinária, ela vem como um empecilho e bloqueio dessa fantasia e imaginação que a criança tem. Isso mesmo. Qual o seu nome? Vanderlei Barbosa. Vanderlei, só comentando, isso mesmo, tem hora que fala assim, o que eu faço com meu filho? Eu falo, solta na roça, deixa correr atrás de galinha, mas ele vai ficar entediado. Eu falei, solta na roça, para saber. Então, quer dizer, soltar na roça é soltar essa imaginação e fazer mais do que é o contato do ser humano com a natureza, é pisar na terra, é sentir a terra, é subir na árvore. Então, isso aí é fantástico para a criança. Então, assim, se todo mundo pudesse ter uma roça, ia ser mais fácil. Doutor, e como isso... Seu nome, por favor. Márcia Cambeba, também sou escritora, sou indígena e sou mãe de um autista de 14 anos. E como isso está presente no meio de crianças com TEA? Então, as crianças elas se prendem muito no telefone, muito nos jogos, muito nessas coisas virtuais.
e vão perdendo um pouco isso, né? Então eu tento tirar o meu filho, que também já está numa dependência de telefone, desse meio, e trazê-lo mais para a realidade, levando para a aldeia, fazendo ele brincar com as crianças, vendo uma outra realidade, porque também aí a criança começa a ter ideia de como trabalhar em si a sua própria identidade e aí o respeito pelo outro, né? Como é que o senhor vê essa dependência nas crianças com TEA? Essa dependência é muito maior, tá? A capacidade E é muito mais difícil de tirar deles também muito do que uma mais criança difícil, que não tenha a muito síndrome. mais difícil. Toda criança que tem uma dificuldade, não só criança, todo indivíduo que tem uma dificuldade de socialização, uma dificuldade, ele é mais propício ao uso do meio digital, tá? Então, assim, vem aquela história de o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, se é o meio digital piorando essa condição da socialização, de criar vínculo, da empatia, ou se é aquele indivíduo que já tem uma dificuldade, já tem uma imaturidade, já tem uma predisposição, ele ser potencializada por essa tecnologia. O fato é que as crianças, não só as crianças que têm TEA, mas aquelas crianças que são superdotadas também, se elas não são identificadas precocemente, elas têm uma grande chance de se perderem pelo uso excessivo de tecnologia. Porque elas, você sabe, seu neuro, você sabe que cada autista não é igual ao outro, né? Ele tem as suas especificidades. O meu é nível 3 com dependência, apesar de falar fluentemente bem, ele ainda não escreve direito, não verbaliza, meio acriançado a fala dele, mas também ele é muito influenciado. Então, é esse o medo, como mãe, que eu não sei quem são. Ele fala, são outros autistas, mãe. Eu até falo, se eles não têm nada para fazer em casa, eu chamo aqui para casa, que eu tenho uma planta para molhar, eu tenho aqui atrás de casa tem maniva para colocar pau nas manivas, eu fico brincando com ele. Mas, mãe, são autistas. Mas vocês têm condição de trabalhar. Se vocês estão falando normalmente aí, brincando, né? Então, ele criou um grupo de autistas, onde eles ficam caçando não sei o quê, brincando, e isso também... Tudo bem, mas isso me preocupa muito, porque meio que leva quase o dia todo do menino. E, no final das contas, ele diz, eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu estou ocupado. Então, ele colocou como que se fosse um ofício para ele, um trabalho, ele fazer aquilo ali. Mas, enfim. Mas traz para o convívio real. Tá? Então, fala assim, não tem problema ter muitos amigos virtuais, desde que o número dos amigos reais seja igual ou maior. Então, vamos tocando isso aí. Obrigada, doutor. Ô, gente, bom demais. Tem o quê? Mais uma pergunta. Bom dia. Complementando até a sua pergunta, porque eu também sou pai de autista, descobri que também sou autista, venho desse meio de ficar uma parte focada só na parte de informática, de computador, separar. Mas a gente tem que também lembrar que hoje em dia há-se uma profissão e todo um meio de mercado para isso. Então, acho interessante quando ele fala trazer para a realidade, mas também ter um controle, ou seja, não precisa extinguir o lado, porque, ou seja, meu filho tem 6 anos e faz coisas que eu faço 36, dia 11 agora, e faz coisas no computador que eu paro e pergunto, filho, como faz isso? E ele para e me ensina. Eu venho do audiovisual, faço parte, inclusive, dessa equipe aqui de transmissão e filmagem, e hoje, graças a Deus, assim, é o que alimenta bem a família, digamos que, graças a Deus, bem até, porque, resumindo, nós vivíamos numa época em que não tinha tantos recursos, o acesso ao computador, era somente uma questão de jogos. Hoje ele tem jogos, mas que, na verdade, são programações. Minecraft, por exemplo, Roblox. Minecraft, Roblox. E são jogos que, se você pega eles, são única e exclusivamente programações.
E isso daqui a praticamente 5, 10 anos, são profissões que vão estar ganhando 10, 15, 20 mil por produzir, no mínimo, né? Tem até um pessoal nosso que faz produção de jogos. É uma nova geração. Então, nós também temos que nos adaptar a esse F5, né? Digamos, que é o atualizar no computador dessa geração que está chegando. A questão, isso é interessante de ver os dois lados. Nós estamos vendo um relato, né, de uma mãe, de um pai, e o seu diagnóstico, parece que você se descobriu depois do diagnóstico do seu filho. Então, assim, às vezes, muito do nosso comportamento, às vezes, vem à tona pelos filhos, né? Isso é muito legal. Agora, o que nós temos que ver é o uso dos jogos como entretenimento, que as crianças ficam muito tempo no Minecraft, depois elas ficam muito tempo no Roblox, depois elas ficam muito tempo no Brawl Stars, depois elas vão migrando de jogos e não tem esse cérebro que vai trazer aquela computação, aquele mecanismo do jogo para ser aplicado de uma outra forma em um outro programa de computador. Então, aquele que consome e não entende o que está por trás, esse que é o problema. Né? Então, assim... Perdão. Numa grande parte da adolescência, pode-se dizer que há 20 anos atrás, 17 anos atrás, não se falava isso. Então, o computador, para mim, não era só uma questão de tentar jogar, de tentar buscar produzir, porque a necessidade de produção é muito grande. No jogo, esses tipos de jogos, você constrói cidades, você constrói casas, você constrói ferramentas, você cria uma sociedade, ou seja, cria-se a bolha. A sociedade que a gente muitas vezes não consegue ter o convívio aqui, ter porque é difícil, sim, a questão social. Lá no jogo a gente consegue. Você cria a sua própria nação, a sua própria bolha, a sua própria cidade. Hoje eu vejo de uma forma diferente, né, devido aos jogos, devido à forma que está. Na minha época, eu cheguei a concluir que, na verdade, era computar a dor, que era uma forma que eu tinha de ficar afastado. Eu me sentia diferente, me sentia esquisito, não sabia o que era. Hoje, como está tudo mais acessível, né, já não se mais computa a dor. Né, tem como socializar, mas eles usam a socialização virtual, mas tem total necessidade dessa presencial. Né? É o que não pode faltar, igual você falou, vai para a roça, com o pé na terra, não pode faltar. Agora, se conseguir juntar as duas, é incrível. A única questão é dosar, né? Que para criança e adolescente eles não têm o que eles gostam muito, e o que eles não gostam eles odeiam. Então, assim, eles não têm o meio termo. Então, eles gostam muito e, pelo fato de gostar muito, a tendência é usar muito, né? E, na imensa maioria das vezes, não acontece isso, esses insights que o seu filho teve. Na maioria das vezes, gera um desconforto ao longo do tempo. Mas é isso. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente, aqui eu tenho para o Rodrigo também, foi maravilhoso. Tá? Um abraço. Obrigado.